pessoal, tudo bem? A resenha de hoje é muito especial porque é a continuação de um projeto de leitura, né? Vamos falar então sobre Jane Austen. Sim, vamos falar sobre Persuasão, que é o último romance dessa grande autora, né? Eu fiz uma inversão aí do romance da Emma, né? Vocês vão ver que a sequência de resenhas não vai sair exatamente na ordem de publicação, porque, gente, eu tinha um romance aqui e aí uma amiga, né, foi embora, mudou de cidade, ela gosta muito de ler, então eu resolvi presenteá-la com o meu exemplar do romance Emma, que foi publicado antes de Persuasão. E aí, como eu não tinha aqui, né, eu nem sei por que eu não comprei também, demorei para comprar, eu acabei lendo o Persuasão primeiro e confesso que foi, assim, um amor à primeira vista, porque, gente, olha, é impressionante, assim, como essa autora, ela tem a capacidade de escrever histórias magníficas. E eu fico pensando, fico me perguntando, por que, gente, que Orgulho e Preconceito ganhou tanta fama, sendo que, por exemplo, Persuasão é infinitamente melhor. Na verdade, todos os outros romances são infinitamente melhores. Não sei, né, o que aconteceu aí ao longo desses 2 séculos que fez com que o Orgulho e Preconceito ganhasse tanta repercussão. Mas assim, né, gosto, como diz o outro, é igual braço, né, cada um tem o seu. Então, Persuasão, gente, como eu já falei, é o último romance e ele, na verdade, é publicado póstumamente, tá? A Jane faleceu muito cedo, ela tinha mais ou menos 40 anos, né? E a carreira literária dela foi muito pouco tempo, né? Por pouco tempo que ela conseguiu ter um lugar para produzir, que ela conseguiu publicar esses romances. Então, assim, pela idade dela e pelo pouco tempo que ela produziu, se ela tivesse vivido mais, sei lá, 10 anos, ela teria deixado um legado, assim, surreal, né? Então, Persuasão vai ser publicada em 1817, póstumamente, né? Então, a família depois ainda vai continuar publicando esses romances, ele vai ser publicado em 4 partes. Ela não teve muita facilidade, né, para publicar isso em vida ainda, apesar de ter conseguido algumas coisas, ter conseguido desfrutar de alguma forma da sua produção, né, mas assim, não foi uma coisa, não foi fácil, né, essa publicação. Então esse romance sai aí em 4 volumes em 1817, e é o último. Aí, na verdade, a gente tem um último romance que ficou inacabado, né? Então, o último romance acabado e publicado da Jane foi Persuasão. Gente, eu quero começar falando com vocês sobre o título, tá? O título, como vocês podem imaginar, ele sugere uma organização, né? Ele sugere algo que acontece no enredo. Assim como a gente tem, por exemplo, em Orgulho e Preconceito, né? Que eu imagino que vocês todos conheçam, né? Se não conhecem a obra, provavelmente conhecem o filme. E a gente vai ter personagens orgulhosas e personagens preconceituosos ali naquele romance. Aqui a gente também tem isso, né? Então a gente vai ter uma história que vai falar sobre persuasão. Alguém foi persuadido a fazer ou não fazer algo. Eu acho essa característica é muito interessante se a gente começar desde lá do começo, né? A gente tem Razão e Sensibilidade, que é o primeiro romance que a gente vai ter as figuras das irmãs aí, né, quase um contraponto. É claro que a gente tem uma profundidade muito maior, não é só uma razão e outra sensibilidade, não é isso, mas as características estão ali, né? Depois a gente tem, talvez não fale na ordem certa, mas a gente tem a abadia de Northanger, né, que vai tratar dessa abadia, vai trazer essa ideia do romance gótico, né, gente? E aí assim a gente vai seguindo, né? Orgulho e Preconceito também a gente tem. Tem um que agora eu não tô lembrando o nome. E Emma vai tratar também, né, dessa personagem, dessa heroína tão bem construída pela Jane. E aqui não poderia deixar de ser, né, a gente vai ter então o romance que vai fazer uma persuasão, tá? A ideia central aí tá relacionada à persuasão. Então vamos ao enredo. O que a gente tem aí de centro, de foco, né, nessa narrativa? A gente vai ter a família dos Elliot, né, que são uma família
não uma família rica, nem muito nobre, né? Mas eles tinham uma posição social importante ali. O pai, o seu Walter Elliot, é um baronete, né? Então, assim, ele tem muito orgulho desse título dele. E eles moram, então... Ai, gente, eu tenho que olhar, porque eu vou falar um trem pra vocês. É tanto nome que eu fico perdida. Eu anotei aqui, fiz uma... só com os nomes, né? A família, então, as famílias dos Elliot, elas vivem numa propriedade chamada Kellynch-Hall. E só que assim, o pai, ele é muito ruim de conta, né? Ele acabou que ele tá meio falido, assim, tá com muitos problemas financeiros. E aí ele precisa, então, alugar. E aí a gente vai já ter essa ideia aí, né? Essa problemática, porque assim, a família tem uma história, tem um legado, viveu toda a vida ali, a mãe das meninas também faleceu ali, e aí a gente vai ter então essa situação aí que é assim, é no mínimo desconfortável, né? Então a gente já tem essa família com esse pai que não é um bom administrador e que é extremamente vaidoso, tá? Eu quero até ler um pedacinho pra vocês. Porque, gente, a Jane, uma das características assim que eu considero mais importante dessa autora, que pra mim é incrível, é a capacidade de narrar. Ela conta histórias como ninguém, assim, não existe alguém que se aproxime do jeito dela. Ela tem uma delicadeza para escrever, né? Ela consegue caracterizar esses personagens de uma forma tão eficiente. Eu até tava olhando aqui algumas anotações e tem uma fala que eu destaquei, né? Que é depois que a casa já tá alugada, a Anne, que é a personagem principal, ela vai fazer uma visita, né? Ela vai lá por algum motivo e a forma como o inquilino fala com ela, assim, parece que foi outra pessoa que escreveu, né? Parece que é um outro escritor ali no meio e, na verdade, é só a característica daquela personagem que se mantém na obra toda. Então, assim, é uma capacidade, cada personagem tem um jeito muito próprio de falar. Você parece que tá... Gente, é incrível. Então, eu quero só ler pra vocês aqui, como a narradora, ela constrói esse caráter do pai. Esse pai que é, gente, extremamente vaidoso, tá? Em todos os aspectos. Vocês vão entender essa vaidade, como ela é gigante, ó. A vaidade era o traço dominante do temperamento de Sir Walter Elliot, tanto em relação à sua pessoa quanto à sua situação. Quando jovem, havia sido um homem de beleza notável e aos 54 anos permanecia muito vistoso. Poucas mulheres davam tanta importância à aparência pessoal quanto ele. E nem mesmo o valete de um lord recém-nomeado poderia se mostrar mais encantado com a posição que ocupava na sociedade. Para Sir Elliot, a bênção da beleza física só perdia em importância para a bênção de ser baronete. E ele, que reunia em si essas duas dádivas, era objeto constante de seus mais sinceros respeito e devoção. Então, assim, gente, para ele é beleza e título de nobreza. E ele, né, ele se considerava, você vê que esse narrador, ele tá falando de como o próprio Sir Walter se considera. Então, ele se considerava muito belo, né, muito bonito, nem aos 54 anos nem perdeu a beleza. E ele era um baronete, então assim, né, imagina. E aí, gente, esse homem vaidoso construiu sua família, né, casou-se com a Lady Elliot, que faleceu, né? Ficou doente, morreu. E a gente vai saber por meio do narrador que a Lady Elliot, ela não era necessariamente feliz com esse marido, tá? Mas ela teve uma vida feliz, ela encontrou nos filhos a felicidade, né? Então, muito bonito, assim, como essa mãe cuidou dessas meninas. E são 3 meninas, tá? É a Elizabeth, a Anne e a Mary. Então, essas 3 meninas que essa mãe teve, mas ela faleceu. E quem ficou aí como... A gente poderia até dizer como responsável é a Lady Russell. Gente, o meu inglês é ruim, vocês já sabem, né? E ela vai se fazer presente, então, né? Essa amiga da mãe, depois da morte,
vai se fazer presente na família, vai ajudar a orientar, vai aconselhar, né? Vai estar sempre por ali, quase como se ela fosse uma sombra. E as meninas, principalmente a Anne, tem muito respeito por ela, muito. Vocês vão ver que é assim, no nível hard, né? Então, o que acontece? A gente vai ter essas 3 irmãs, tá? Então, olha só, presta bem atenção. A Mary, que é a irmã, eu acho que é a mais nova, se não me engano, a Mary, ela já se casou, mas ela se casou com alguém, assim, que não é assim, né, para o padrão do pai, né, não é assim aquele homem mais respeitável, não tem muita nobreza, mas ela já se casou, ela mora em outro lugar, né, e essa irmã, gente, meu Deus, ela é insuportável, ela é extremamente fútil, superficial, assim, ela só se importa com ela mesma, e com, assim, as posições, as condições sociais, olha, uma personagem chata. A Anne, que também já não é mais, assim, muito jovem, né, e aí o pai também, ele nem acredita mais que, de repente, essa filha vá fazer um bom casamento, né? Por quê? Porque ela também já nem tá mais bonita. Olha só o que o pai pensa sobre ela. Presta atenção. Alguns anos antes, Anne Elliot foi uma moça de aparência muito bonita, mas seu vício havia fenecido cedo. E como, mesmo no auge desse vício, o pai pouco encontrara para admirar na filha, cujos traços delicados e suaves, olhos escuros eram radicalmente diferentes dos seus, não podia ver nada em seu aspecto físico, agora que ela estava murcha e magra, capaz de despertar a sua estima. Ele nunca havia nutrido grandes esperanças e agora já não tinha nenhuma de um dia ler o nome de Anne em alguma outra página de seu livro preferido. Qualquer enlace digno teria de vir de Elizabeth, pois Mary havia apenas se casado com um membro de uma antiga família rural, respeitável e dotada de grande fortuna, sendo, portanto, a provedora de toda a honra sem receber nenhuma em troca. Elizabeth, mais cedo ou mais tarde, faria um casamento adequado. Gente, olha que cruel o que esse pai pensa dessa filha. A Anne não era parecida com o pai, então ele nunca encontrou nessa filha, assim, muito motivo, né? Ele nunca valorizou. A gente vai vendo ao longo da narrativa que não existe uma relação muito de pai e filha entre eles dois, né? Então, mesmo quando ela era jovem, que ela era bonita, o pai não achava nenhuma graça nela. Imagina agora que ela já estava, olha, murcha e magra. Ai, gente, terrível, né? Então, assim, o pai, ele simplesmente não valoriza. Ele acha que ela vai ficar ali mesmo, solteirona, e se alguém vai fazer alguma coisa pela família, é a Elizabeth. E aí a gente vai perceber durante a narrativa que o que acontece? A Elizabeth é a filha que é idêntica a ele. Ela é totalmente vaidosa como ele. Então há um reconhecimento, né? E eles são muito assim, muito próximos, né? Muito unidos, porque ela também, depois da morte da mãe, ela que vai assumir o papel assim de dona da casa, né? De anfitriã. Então ela fica ali meio como que responsável desse lugar onde eles moram. Enfim, então essa é a família central que nós temos aí nessa história, né? E aí a gente precisa lembrar então que eles estão alugando, né? Eles estão alugando a casa onde eles moram porque eles estão falidos, mas em nenhum momento a gente vai ter assim uma abaixar de cristas, principalmente do Sir Elliot e da Elizabeth. Eles continuam se achando os melhores da região, mas a família nova, que eu vou ver aqui, vou lembrar o nome, só calma aí. A família Croft. Então vejam só, a família Croft é a família que vai alugar Kellynch Hall. Só que Croft é o nome do homem, do marido, né? Mas a esposa, ela é Wentworth. E esse sobrenome que vai ser o negócio aí que vai dar o start na problemática, né? No clímax aí, na confusão da história. Por quê? Porque principalmente, né? Quando a Anne ouve que a esposa que vinha o sobrenome dela de nascida é
Wentworth, tudo vai voltar na memória. E aí a gente vai perceber que essa família tem uma ligação, né? Tem alguma coisa aí que aconteceu antigamente, antes, no passado, e que tem a ver com a Anne, especificamente, né? Essa filha que agora já é velha e feia, magra e murcha. Que horror. E aí, gente, então, só pra gente acelerar um pouquinho, né? Porque eu tô fazendo um apanhado bem geral, bem detalhado, assim, das personagens, porque eu acho que essa é a característica mais interessante. A gente, né, fica bem... bem vidrado nessas características, porque a Jane escreve assim, gente, de um jeito que, cara do céu. Inclusive, se você quer melhorar a sua escrita, eu acho que ler a Jane Austen é um ótimo exercício, muito bom. Porque é um trabalho, mas pega uma tradução boa, tá, gente? Porque tradução ruim de Jane Austen aí rebenta, tá? Então, ó, por exemplo, essa daqui da Zahar e as outras todas da Penguin são maravilhosas, dos outros vídeos, das outras resenhas que eu fiz pra vocês. Então tá, então eles vão ter que sair da casa, a Anne vai acabar indo lá pra casa da irmã, né, da Mary, tá, gente? A Anne não quer sair, a Anne tem uma relação, tem um sentimento com essa casa, ela não é feliz lá, mas ela ama a casa onde ela tá, onde ela viveu a vida toda, né? E aí, ela vai então para essa visita na casa da irmã, da Mary. E a Mary, gente, ela é também insuportável, né? A Mary, assim, ela quer ser o centro das atenções, ela quer que todo mundo esteja aos pés dela, então ela finge, ela tá doente, não sei o quê, porque ela quer atenção. E tem um marido meio tonto também, assim, ele é meio pau mandado, sabe? Tá, então tem a Mary, o marido, e as duas irmãs, que é a Henrietta e a Louise, tá, gente? A Henrietta é apaixonada por um primo, gente, tem, eu acho que 3 Charles nessa história, fiquei meio confusa, que a Henrietta é apaixonada pelo Charles, que é um primo pobre. Então, assim, é um casamento que ela gostaria que acontecesse porque eles se amam, mas não é muito vantajoso. Então, a Meryl fica o tempo todo falando que a Henrietta não deveria, que esse primo... Ai, gente, é o ó, tá? Essa parte, assim. Você vai ficando com raiva porque você vê essa futilidade, né? Essa superficialidade. E a Louise, que é a outra irmã, né? São cunhadas da Mary. Ela tá solteira. E aí, gente, vai acontecer o quê? Vai acontecer que o Capitão Wentworth, lembra desse nome? Ele vai aparecer, ele vai fazer parte desse grupo que tá conhecendo a região, como tem visita, eles vão fazer passeios. E aí a gente vai descobrir, então, que o Capitão Wentworth, e ele é capitão porque ele é capitão da Marinha, né? E aí a gente vai ter toda essa questão aí da Marinha vai ser colocada também, né? A gente vai ter uma coisa bem interessante nessa questão. A gente vai descobrir o quê? A Mary e o Capitão Wentworth foram no passado, um passado não tão distante, faz 7 anos, eles foram apaixonados um pelo outro, eles se conheceram, se encantaram, né, viveram um romance repentino e ficaram noivos. Na verdade, ele pediu ela em noivado, né? Só que o que acontece, gente? O Capitão Wentworth não tinha, na época, 7 anos atrás, não tinha títulos. Ele não era ninguém, não era um baronete, ele não era um barão, ele não era nada. E ele também tinha ganhado um pouco de dinheiro na profissão, mas também não tinha juntado muito dinheiro. Então, assim, ele não tinha uma condição financeira nem social boa. E aí é que vai acontecer a persuasão. A Lady Russell, que se sente responsável por essa família, vai, gente, persuadir a pobre da Anne. Só que a gente tem que pensar que a Anne, ela tá num contexto assim, ela é muito jovem, ela tem 27 anos agora, quando ela reencontra o capitão. O noivado, o pedido de noivado aconteceu 7 anos atrás, então ela era uma jovenzinha de 20 anos, né, que vivia no campo, e ela, assim, ela realmente vai ser persuadida, ela vai ser convencida, e ela não vai aceitar, né? E ela vai ficar assim, acabada, destruída. Nossa, gente, destruída. E aí,
ela passa então esses 7 anos de muita tristeza, assim, ela vai ficar remoendo aquilo, o capitão vai embora, né? E aí o que acontece? Quando ela encontra agora de novo, a situação se inverteu. Por quê? Porque o pai da Anne tá quebrado, tanto que tá alugando a casa que mora. E o capitão não, o capitão ficou rico, o capitão ganhou dinheiro. E aí a gente vai começar, né, eles vão conviver nesse período, vai ter um monte de situação, eles vão fazer uma viagem para uma cidadezinha que chama Lime, enfim, tá, gente, meu inglês. E aí vão acontecer várias coisas, né, a Louise vai se machucar, e aí vai ficar parecendo que eles estão apaixonados, porque o capitão vai ajudar a Louise, uma confusão toda, então eles vão conviver um período de tempo, enquanto tudo isso está acontecendo aí, desse aluguel, dessa mudança de vida para todos eles, e aí a gente vai acompanhando e a gente vai, parece que percebendo assim uma tentativa de aproximação, né? A gente vai, parece que o amor vai se reconstruindo, né? Ao longo desses contatos, e aí ai gente, é delicioso ler, porque são contatos assim, olhares, né? Eles não podem se falar tanto, então são olhares, são pequenas conversas. Gente, é incrível, incrível, né? E aí você fica assim também pensando, poxa, mas será que agora ela vai querer voltar para ele só porque ele tá rico e ela tá pobre? Só que você também, ao longo da narrativa, você vai conhecendo o coração da Anne, né? Você vai entendendo como ela é, e aí, gente, tudo vai sendo construído e tudo que a gente vai percebendo que, de fato, coitada, ela foi manipulada, né? Ela foi persuadida ali naquele momento, quando ela era muito jovem, inocente, a não viver a história de amor, a não casar com esse homem. E agora não, agora ela já é uma mulher madura, né? Agora ela já tem um discernimento, ela já entende, assim, e ela também tem coragem, que é uma coisa interessante. Ela também tem coragem de dizer não para as pessoas que estão a influenciando. Isso é muito interessante, essa coisa da maturidade, né? Ela aprendeu, nesses 7 anos que ela ficou sozinha, né? Que ela ficou remoendo esse sofrimento por não ter aceitado, ela vai crescer como mulher. E aí, gente, o desfecho, assim, é lindo. Eu anotei várias coisas e falei, olha, tem uma página aqui, eu vou até falar pra vocês qual que é. Quer ver, ó? Eu anotei bem assim, ó. Se vocês quiserem saber exatamente, na página 352 e 353 desse livro aqui, a gente tem a Anne falando o que a fez não aceitar o casamento, né? Por que ela se deixou convencer tão fácil? Ó, gente, meu cachorrinho tá enlouquecido. E na página 347... Eu anotei bem assim, ó. Essa página é a coisa mais linda e coloquei 2 corações. Porque aqui na página 347 é um primeiro momento em que eles vão, o capitão e a Anne, vão ter de fato a oportunidade de conversar, sabe? De falar, né? De meio que colocar os pingos nos is. Assim, gente, ai, é incrível. É uma história maravilhosa. Tá? Eu espero que vocês leiam. Gente, assim, se você nunca leu nada de Jane Austen, eu acho que talvez esse aqui seja maravilhoso para você começar. Você vai se encantar de um jeito com a escrita, com a construção das personagens, com essa narradora, né? Esse narrador que conta de um jeito incrível. Você vai amar. Fora que a Anne faz a gente se apaixonar por ela também, né? E você meio que se coloca no lugar dela, assim, nessa coisa de ser muito jovem, de ser persuadido, de ter que seguir algumas coisas, é muito bom. Essa é minha super dica, tá, gente? Super, super dica. E lembrando que a gente está a uma resenha de acabar esse projeto maravilhoso. Eu nem sei se eu quero que acabe, porque não sei se eu queria ler todos, eu queria ter, assim, um guardado sempre para minha surpresa, né? Eu falei assim, o que será que tem nesse romance? Mas eu acho que agora em 2025 a gente termina assim, tá, gente? Essa leitura, e eu faço a resenha pra vocês comentando aí, então, qual vai ser meu romance preferido da Jane, e eu espero que vocês também leiam pra gente conversar sobre isso. Qual será o melhor romance? Tá bom, gente? Então, ó, beijo, uma ótima semana e até a próxima resenha, pessoal!